Tem momentos em que, para ajudar o outro, a gente precisa deixá-lo um pouco na mão. Salve, salve! Tudo na santa paz. Sempre recebo um tipo de pergunta que é sobre a diferença entre egoísmo e amor próprio. Ou qual que é o limite em que o amor próprio se torna egoísmo, ou coisas que as pessoas chamam de egoísmo, mas na verdade tem a ver com o amor próprio. Eu tenho a seguinte opinião, eu tomo muito cuidado com apenas a própria palavra. Egoísmo tem uma cara negativa, mas pode ser que é apenas uma cara negativa, e o que você pensa como egoísmo, o que você chama de egoísmo, seja uma coisa importante, seja você valorizar você valorizar o seu tempo, você ter responsabilidade com as suas coisas. Enquanto que a expressão amor próprio pode ser bastante positiva, mas em algumas situações ela pode revelar também uma situação de negligência, de não se importar com o outro, de ser irresponsável. Então, o primeiro ponto para mim é sempre isso: nunca fique tropeçando nas palavras. Tenta entender as situações, tenta entender o conjunto ali daquele contexto. Bom, sempre gosto de lembrar uma passagem do Evangelho, que ela às vezes é mal interpretada. Aquela passagem de Mateus 25, do 1 ao 13, que conta a história das virgens previdentes e das virgens imprevidentes. Então vocês conhecem bem a história. Todas elas sabiam que deveriam esperar a chegada do noivo. Todas elas sabiam que às vezes acontecem atrasos. Então 5 levaram óleo a mais, as outras 5 não levaram óleo a mais. Foram contando com a sorte, foram contando com as suas expectativas. No meio da história, vocês sabem tudo isso, o noivo de fato demora, vai passando o tempo, e quando chega, aquelas últimas estão com as velas se apagando, vão pedir um pouco a mais de azeite para as outras, e assim vocês conhecem o desfecho. As previdentes digam: não, o que a gente trouxe vai ser só suficiente para a gente. Se a gente dividir com vocês, pode ser que não dê, nem para nós nem para vocês, então vão por aí comprar o óleo de vocês, o azeite de vocês. Vejam, parece um ato de egoísmo, mas na verdade não é. O Evangelho ali, ele chama atenção para uma coisa importante, que é o quanto você cuidou para você ter as condições de enfrentar os desafios que você tem nesse momento. Então ali não se trata de egoísmo das previdentes, elas eram previdentes, mas eram egoístas. Não, na verdade o Evangelho está querendo dizer uma outra coisa. Está dizendo o quê? Que há coisas que somente você pode cuidar de você mesmo. Então o que eu aprendi? Por exemplo, quando as pessoas trazem solicitações de última hora e elas chegam dizendo que é uma emergência, que precisa muito da sua ajuda. E óbvio que todo mundo tem o seu tempo, você tem coisa para organizar, você tem responsabilidade para você atender. Algumas coisas que eu me pergunto: esse problema que essa pessoa está enfrentando, o quanto dependeu de negligências dela, de falta de pesar bem a importância das coisas, o valor. Então essa pessoa que foi tão negligente com ela tem direito de roubar o meu tempo, roubar aquilo que eu preciso fazer agora, que é a minha responsabilidade sobre mim mesmo? Então acho que essas perguntas são importantes. Então, para você que anda sofrendo demais, achando que o amor próprio seja egoísmo, vou te dizer isso, né? Cuidado com as palavras. Pode haver palavras muito positivas e que são negativas à realidade, e outras palavras que parecem negativas, mas elas podem chamar a atenção para coisas muito válidas. Então, saiba cuidar do outro, saiba ter preocupação com o outro, mas lembra que cada um tem responsabilidade sobre si mesmo. E tem momentos em que, para ajudar o outro, a gente precisa deixá-lo um pouco na mão. A gente precisa deixá-lo se virar um pouco mais. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio e é amor pelo outro também. Ajudar é fazer com que o outro não se torne uma pessoa extremamente dependente dos outros. Nós somos interdependentes, sempre dependemos dos outros, mas temos aí um grau de autonomia e de liberdade também. Se esse vídeo te ajudou, te peço, compartilha, deixa um comentário aí, o comentário ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também. Forte abraço, até o próximo vídeo.